Boa noite, irmãos. Na verdade, boa noite se você estiver assistindo o vídeo agora. Se você for assistir amanhã, bom dia, boa tarde. De qualquer forma, graça e paz, que o Senhor Jesus possa descer com sua graça e misericórdia sobre a sua vida. Essa nossa reflexão bíblica, obviamente, não substitui o culto. Nós temos um compromisso nesses tempos atípicos, né? Nesses tempos em que estamos vivendo. São tempos diferentes, onde precisamos nos recolher, mas eu creio em Deus que logo estaremos novamente à normalidade. Enquanto isso, a gente usa a tecnologia aqui só para, pelo menos juntos, a gente poder compartilhar um pouco a palavra de Deus. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia, tá bom? Se você não pegou, eu vou dar um minutinho para você pegar. Pegou? Pronto. E aí a gente pode orar, e eu preciso que você esteja com a sua Bíblia na mão, porque nós vamos meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e vida. Oremos então. Senhor, obrigado pela nossa vida. Tu és Deus soberano sobre todas as coisas. Cremos, declaramos e reconhecemos a tua soberania sobre tudo e sobre todos. O Senhor, com o teu poder, com a tua palavra, criou, e o Senhor é o Deus da providência. Eu oro, Deus, pelos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, ou mesmo que não irão assistir, o Senhor possa alcançá-los com tua graça, com a tua misericórdia. Oro também pela minha família, oro para que as tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre nós copiosamente. Em nome de Jesus, te agradecemos também por tua palavra. Amém. Bom, meu convite para que você abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. O nosso vídeo não pode ficar, obviamente, muito comprido, senão você vai parar de ver ele no meio do caminho. Eu espero que você não faça isso, mas a gente pode voltar e continuar o vídeo continuar o assunto em um outro momento. Eu espero que Deus nos dê essa oportunidade. Então, os 8 primeiros versículos do capítulo 32 de Crônicas será a nossa referência, mas nós não falaremos diretamente dele agora. O que vai nos embasar nessa primeira reflexão da palavra de Deus é a parte A do primeiro versículo, que começa assim: depois destas coisas e desta fidelidade. Veja só, depois destas coisas e desta fidelidade. O escritor, o cronista, iniciando o capítulo 32, começa dessa forma: depois destas coisas e desta fidelidade. Irmãos, esse é um texto que eu estou olhando para ele, meditando nele já há alguns dias. Eu venho lendo ele e, obviamente, essa primeira parte do capítulo nos remete a tentarmos olhar para a palavra de Deus com mais acurácia, né? Com mais acuidade, com mais detalhes, para saber quais eram essas coisas e qual era essa fidelidade que o cronista faz questão de relatar. Isso se referindo ao rei Ezequias. Veja que há outros capítulos na Bíblia que se referem, né, ao reinado do rei Ezequias. Nós temos 3 capítulos no livro de Reis, né? Nós temos 4 capítulos em Isaías, e temos 4 capítulos aqui em 2 Crônicas. Quando nós começamos a olhar para esse versículo, ao lermos esse versículo, depois dessas coisas e desta fidelidade, nós somos levados a olhar 4 capítulos atrás, quando começa então o reinado de Ezequias, né? Lá no capítulo 29. Capítulo 29 começa: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias.
Irmãos, o texto vai nos falar nos capítulos 29, 30, 31 e depois o 32, que a gente vai continuar em outro vídeo falando dele. O texto vai falar dessa fidelidade que o rei Ezequias teve diante de Deus e que o cronista fez questão de destacar aqui no início do capítulo 32. Esse fato, né, aconteceu, o texto vai falar sobre a resistência do rei Ezequias em Jerusalém, quando ela é sitiada, né, ela é cercada pelo rei Senaqueribe, né, um rei muito forte, com um exército muito forte, grande, né, o rei da Síria. A Assíria, não Síria, rei da Assíria. Então esse rei, ele sitia, né, Jerusalém, ele cerca Jerusalém, isso mais ou menos por volta do ano 701 a.C. E o povo de Jerusalém fica numa situação ali que a gente poderia chamar de quarentena, né? Eles ficam isolados, ninguém entra, ninguém sai, porque o inimigo está à sua volta, né? O que é importante a gente observar, o que vai nos chamar a atenção, a palavra de Deus, para esse momento, é a postura, a posição que esse líder, rei Ezequias, tem diante dessa situação. E eu gostaria, irmãos, de compartilhar com vocês rapidamente, mas queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. E eu vou repetir a parte A do primeiro versículo do capítulo 32. Depois destas coisas e desta fidelidade. Quando nós temos esse preâmbulo, né, abrindo o capítulo 32, isso então nos remete lá ao 29, quando começa o reinado de Ezequias, do rei Ezequias. Quais foram essas coisas? Qual foi esta fidelidade, ou esse conjunto de ações que levou, né, entusiasmou, motivou, por inspiração divina, obviamente, nós estamos falando da palavra de Deus, o cronista a registrar isso para nós, para que quase 3.000 anos depois nós pudéssemos tirar proveito disso como alimento espiritual para a nossa vida. Eu fiz alguns apontamentos aqui e gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Estas coisas e esta fidelidade que motivou, né, que foi por conta destas coisas e por conta desta fidelidade, a primeira foi a reabertura e a purificação do templo. Está lá nos 19 primeiros versículos do capítulo 29. Então, se você voltar 2 páginas na sua Bíblia, você vai ver os 19 primeiros versículos, vai retratar a reabertura e purificação do templo. Depois, outro fato importante começa a partir do versículo 20, do capítulo 29 mesmo, e vai até o versículo 36, que é o restabelecimento do culto a Deus. Irmãos, veja a importância de cultuarmos a Deus. Primeiro, o seu pai, né, Acás, tinha profanado o templo, tinha fechado o templo, tinha deturpado o culto, não havia mais culto, havia só idolatria em Judá, né? E Ezequias vem com essa proposta, usado por Deus, e retoma, né, a reabertura e purificação do templo, o restabelecimento do culto a Deus. Depois, no capítulo 30, a celebração da Páscoa, né? Não por ser a Páscoa propriamente dita, mas o que a Páscoa representava e representa na verdade para os cristãos, que é relembrar os grandes feitos, ou o grande feito do nosso Senhor Deus ao tirar o seu povo da escravidão do Egito. E isso no capítulo 30. Depois, no capítulo 31, nós temos mais alguns detalhes daquilo que o rei Ezequias fez, que caracteriza esta fidelidade, este conjunto de ações que o versículo 1 do capítulo 32 registra na parte A,
Depois destas coisas e desta fidelidade. Quero que os irmãos olhem agora o capítulo 31, versículo 2. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, ou seja, o culto a Deus, a reabertura do templo, a celebração do culto, ele tinha continuidade. Podemos chamar isso aqui de um princípio da periodicidade. Havia períodos, não tinha término. Ezequias se preocupou não só em abrir o templo, em purificar o templo, em restabelecer o culto, mas também em criar condições para que esse culto se mantivesse. O processo de adoração a Deus fosse contínuo. No versículo 3, o texto vai dizer que o próprio rei contribuiu com seus recursos, com recursos dos seus próprios fundos para a manutenção do templo. Os versículos de 4 a 6 mostra isso no capítulo 31, ok? Os versículos de 4 a 6 mostra que ele, além de contribuir, também estabeleceu uma contribuição regular para que o povo fizesse, né? E o povo o fez de muito bom grado, porque havia um mover do Espírito naquele lugar. Os versículos de 7 a 12 vai nos mostrar que quando ele foi consultar os seus assessores, né? Eles disseram, olha, está tendo recurso de sobra, nós estamos conseguindo manter o templo em funcionamento e está sobrando. Essa palavra aí que aparece no texto, na Bíblia, montões, né? Isso significa sobras, reservas. Então, o conjunto de versículos de 7 a 12 vai mostrar que o rei Ezequias dá uma ordem para que seja feita provisão. Ou seja, ele garantia uma reserva. Não era um rei perdulário. Já que está sobrando, vamos inventar isso aqui, aquilo lá. Não, todas as necessidades estão supridas, então sobrou, então vamos fazer uma reserva. Dos versículos 13 ao versículo 19, mostra que o rei Ezequias também se preocupou em organizar uma estrutura hierárquica, né, como garantia da correta distribuição das provisões. Então ele tinha homens responsáveis, pessoas a quem ele podia cobrar para garantir que essas provisões fossem distribuídas de forma correta àqueles que estavam empenhados no serviço e na continuidade do funcionamento do templo. O versículo 20, eu gostaria de dizer com os irmãos, do capítulo 31, diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Outra coisa importante que eu queria destacar com os irmãos, já indo para a conclusão, é que Ezequias não se preocupou em fazer isso única e exclusivamente só com as pessoas ao seu entorno, mas ele pensou em todo o reino, em todo o Judá. Quer dizer, o mesmo que acontecia ali, na alta cúpula, né? Naqueles que estavam ao redor do rei, da mesma forma, o mesmo sistema, os mesmos princípios aconteciam em todo o reinado. Era o mesmo Espírito, o Espírito do Senhor que administrava, né, essas ocorrências. E por fim, vejam que eu comecei com os irmãos no versículo 1 do capítulo 32, na parte A, parei aí, voltei para o capítulo 29, 20, 30, 31, vou terminar agora com os irmãos no versículo 21 do capítulo 31, para nos próximos vídeos, querendo Deus, a gente continua falando aí no capítulo 32. E por fim, então, o versículo 21 do capítulo 31, anterior ao que nós iniciamos a nossa leitura, diz assim: em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. 3 coisas que eu quero chamar a atenção dos irmãos, das irmãs, para esse último versículo que antecede o nosso texto do próximo vídeo. Ezequias começou a obra no serviço da casa de Deus, ou seja, naquilo que diz respeito às coisas administrativas, gerenciais, monetárias, de organização, de estruturação.
Ezequias também começou a obra na lei, ou seja, nos aspectos doutrinários, nos aspectos que precisavam acontecer obrigatoriamente para que o culto fosse feito corretamente, dentro daquilo que Deus exigia do seu povo, e ele também iniciou a sua obra nos mandamentos, ou seja, com foco sobretudo na espiritualidade do seu povo, obedecendo aos mandamentos que Deus tinha ordenado, né? E isso com vista a buscar a presença de Deus. E ele fez isso de todo o coração. Isso que é o mais importante. Portanto, irmãos, rei Ezequias nos dá uma lição bastante oportuna, né, para esse tempo em que estamos vivendo. Rei Ezequias deixou uma marca na história, né, fez o que era reto aos olhos do Senhor, confiou em Deus, confiou na soberania de Deus, mas foi um homem de ação também. E aqui eu não quero dizer que a obra substitui a graça, jamais. Rei Ezequias fez, Rei Ezequias colocou a mão na massa, Rei Ezequias trabalhou, deu ordens, viajou, conversou, se reuniu, porque ele cria na soberania de Deus. Não se esqueçam, a história vai mostrar depois no 32 que Jerusalém estava sitiada, ou seja, os seus inimigos, seu inimigo estava ao seu redor, eles estavam trancafiados dentro da própria cidade e não podiam sair. Essa é a postura de um homem, de uma mulher de Deus em tempos de dificuldade. Portanto, fazer a obra do Senhor de todo o coração é fazer a obra do Senhor da melhor qualidade possível. E eu encerro com Jeremias 48, a parte A do versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Que Deus te abençoe, te dê dias abençoados. Não se esqueçam, isso aqui não substitui o culto e também não substitui o seu tempo com Deus, o seu tempo de palavra, o seu tempo de oração. Esse é um momento em que Deus está nos ensinando muitas coisas, né? Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.